do habitat, porque para o indígena a questão do território, né, de viver o território, é muito forte. Eu não vou falar muito mais, porque eu falo demais. Todo educador tem esse péssimo costume de falar pelos cotovelos. É muito feio um homem começar a falar antes de uma mulher. Ainda bem que a Gerá abriu aqui o evento, né? E plantou, e colocou uma semente para a gente, né? Fazer crescer esse pensamento, essa ideia. Então eu me sinto só um convidado. E sou só uma pessoa que introduz aqui o pensamento indígena que a Sônia vai aprofundar. Tá bom? Então pensar na questão do habitat. O habitat é uma técnica. A gente esquece um pouco disso, a gente sempre pensa na tecnologia, mas esquece que as técnicas são importantes. O plantar no território é uma técnica. São as técnicas, se a gente pensar, são as técnicas mais antigas que a gente conhece. Você passa a viver no território, você constrói uma habitação e você planta. Isso sim é tecnologia poderosa, isso sim é técnica poderosa. A gente não vive sem isso. Né? Os guaranis e os povos antigos vivem isso há muitos e muitos anos, né? Dominam isso profundamente. Então pensar a técnica nesse nível mais básico, que é mais próximo mesmo, mais para a terra, voltado para a terra. Eu acho que isso que nos une, nesse sentido de que território a gente vai ocupar. Como a gente sai da crise? Eu proponho que a gente saia da crise pelo humor. A gente já estava até esquecendo, né? As pessoas estão sisudas, estão travadas e tal. E o humor é aquele que realmente relaxa, né? Faz a gente se abrir, soltar o corpo. Eu, quando comecei a conviver com as culturas indígenas, eu senti muito isso, que os indígenas são muito tranquilos, né? São bem-humorados. Apesar de todas as dificuldades e tudo que eles enfrentam, eles são muito bem-humorados, são muito felizes com a sua cultura. Aí queria que a Sônia falasse mais sobre isso, tá bom? Sobre o habitat, a técnica do habitat, a técnica de ocupar o território, porque hoje realmente é uma luta, né? A gente vive essa luta. E aí a gente começar a conversa e ampliar essa conversa, para não ficar restrito a poucas pessoas. E discutir, abrir bem aí o assunto, abrir bem a caixa, tá bom? Nhandecaro Pádua, boa noite. Meu nome em Guarani é Ará, português de Sônia, né? E quero agradecer o espaço por ter nos convidado para estar essa noite aqui conversando um pouco sobre vidas, né? Vidas, povo, terra e tudo um pouco mais, né? Eu sempre começo as minhas falas falando que eu faço parte de uma comissão, a Comissão Guarani Urupá, e foi uma comissão necessária de ser formada por causa das demarcações de terra, né, que é uma luta que nós travamos até hoje. E em 2013, nós, juntamente com a comunidade do Jaraguá, mas a comunidade do Tenondeporã, que fica ali em Parelheiros, Curucutu, a gente tinha que ter uma forma de que o governo nos visse, de que o governo tivesse um pouco mais de respeito por essas comunidades que vivem dentro do estado onde ele trabalha, ou que deveria trabalhar. E foi na época, no dia 26 de setembro, que eu não me esqueço a data, umas 7 horas da manhã, nós estávamos travando ali a rodovia dos Bandeirantes, que fica próxima ali ao Pico do Jaraguá. E com várias faixas e cantos e danças, a gente conseguiu que algumas pessoas nos vissem como um povo que estava reivindicando uma terra, porque até então a gente estava sofrendo uma reintegração de posse. E a gente não aceitava esse tipo de situação sendo
nós, populações indígenas, dentro de um estado onde vivem nem sei quantos milhões de pessoas que vivem aqui no estado de São Paulo, e onde uma pequena parte dessa população, que é o povo Guarani, Guarani-Mblá, sofreram toda a repressão do Estado em relação a isso. Conseguimos, naquele dia, ter uma repercussão muito grande com a mídia, né? Mas, mesmo assim, mesmo a gente estando mostrando quem éramos nós naquele dia, algumas mídias estavam falando que a gente estava atrapalhando o trabalho de quem tinha que trabalhar aquele dia. Mas nós não estávamos atrapalhando as pessoas. Nós queríamos só o direito de mostrar quem éramos nós naquele dia. De mostrar para o não índio, principalmente para o governo, que nós estávamos ali reivindicando um bem maior para a comunidade, que até então sofria toda uma repressão do governo e que a população não sabia até então. Então era uma forma da gente mostrar quem éramos nós. E dali criou-se uma força muito grande. O Gerá está aqui para não deixar eu mentir. Criou uma força de espírito tão grande dentro da gente aquele dia, porque foi uma libertação para o nosso povo. Foi uma libertação de podermos gritar ali para todo mundo ouvir que os guaranis estavam vivos, que o Guarani não morreu na época da invasão dos portugueses e que nenhum povo indígena morreu na época da invasão dos portugueses. E a gente vem travando essa luta até hoje, tentando mostrar para as pessoas que as populações indígenas, que os povos indígenas, que o povo guarani morador desse país, desse estado, que é chamado São Paulo, vive ainda. Vive com sua cultura, com a sua tradição, com o seu modo de vida, com o seu modo de ser. Vocês presenciaram um canto, 3 cantos guaranis aqui, que são cantados diariamente, todas as noites. Esses cantos são cantados dentro da casa de reza, que nós chamamos de Opã, que é uma casa sagrada. E que isso muitas das pessoas não conhecem. Para quem nos conhece, já tem todo esse envolvimento dentro da casa de reza. Mas para quem não nos conhece, acha que somos descendentes, viemos de outro país, que o povo guarani não é desse país, que são estrangeiros, que eles não têm o direito de viver nesse estado. Como eu sempre falo, nos livros de história, eles não contam verdadeiramente a história real. Nos livros de história contam que existiam povos que plantavam, que cantavam, tudo no passado. O estado de São Paulo foi um território, desde o litoral até o centro de São Paulo, tudo isso aqui era uma mata fechada, uma floresta realmente. E como o Marcelo falou, né, agora são caixas de pessoas, caixas de seres humanos. Por mais que a população indígena, e principalmente os guaranis aqui de São Paulo, vivem todo um processo de criminalização através da mídia, através do governo, tudo isso era território das populações indígenas. Cada pedacinho que vocês andam na cidade, ali existia um povo, que hoje está localizado no Pico de Jaraguá, em Parelheiros, todo o litoral sul e norte de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Argentina, toda essa população vivendo em territórios pequenos, porque tudo isso era território das populações indígenas. Aqui, por exemplo, em Jaraguá, teria uma casa
Uma casinha, por exemplo, a minha casa seria aqui. E 30, 40 quilômetros teria outra casa. Mais 2 quilômetros teria outra casa. Do outro lado teria mais uma casa. E onde estavam localizadas essas casas teriam suas roças, sua criação e seu modo de vida. Nós falamos que o nosso modo de vida em Guarani é o Nhanderecó, né? O modo de vida Guarani, que não se perdeu com todo esse processo de desenvolvimento urbano, né, como se fala hoje. Hoje, o governo federal, o estadual e até o municipal falam que nós, populações indígenas, atrapalhamos o desenvolvimento do país. Isso quer dizer o quê? Que atrapalhando o desenvolvimento do país, eles não têm mais como construir as caixas, construir pontes, colocar mais caixas, construir pontes, construir grandes centros comerciais, grandes avenidas, pontes. Esse é o desenvolvimento para um governo. Mas eles esquecem que os verdadeiros povos, os verdadeiros, não digo dono, porque dono a gente já tem um. Os guaranis não se sente dono daquela terra, porque nós temos um dono só dessa terra, que é Nhanderu para nós. Ele é o verdadeiro dono dessa terra.